Pessoal, bom dia. Buenos dias, Mariana. Bom dia, Vanessa. Agora sim. Eu estava dizendo que nós ficamos recebendo, tá? O pessoal do suporte da ESA manda a lista de presença permanentemente aqui no nosso chat. Eu vou acompanhar a aula hoje como ouvinte também, e vou ajudando vocês com isso, tá? Com a lista. Não sei se vocês já receberam, se não receberam, vão receber. Eu tinha me esquecido, mas nós tínhamos que fazer 7 questões verdadeiro ou falso para vocês responderem cada aula. Eu vou ajudar aqui a professora Vanessa e a professora Mariana na aula de hoje com isso. Eu já fiz das 2 primeiras. Se vocês tiverem dúvidas, o meu WhatsApp circulou para vocês podem mandar mensagem, eu ajudo vocês com isso, tá? E professora Mariana e professora Vanessa estão aqui para conduzir a aula de hoje. Até umas 10h15, o pessoal vai chegando, tá? Nós temos 18 pessoas, a gente tem batido aí 25 a 30 pessoas, o pessoal vai chegando aí nos próximos 10 minutinhos. E dizer que, para mim, né, é uma alegria estar com a professora Mariana e a professora Vanessa aqui nesse curso, que nós pensamos juntos. Nós trabalhamos em rede desde 2011. A professora Vanessa e a professora Mariana, na verdade, foram e são minhas professoras, porque eu cheguei depois nessa rede, tá? Aprendi muito, aprendo muito com elas, e seguirei aqui hoje aprendendo. E só um registro importante. Professora Vanessa, pós-doutoranda em Direito pela Unesp de Franca, professora Mariana, professora da Universidade Pedagógica Nacional do México. Professora Mariana faz a aula dela em espanhol, mas compreende muito bem o português. Então, vocês podem fazer pergunta em português, que a professora Mariana entende bem, a professora Vanessa também, se quiser fazer em espanhol para a professora Vanessa, ela também entende, e assim por diante, tá? Então, para não me alongar mais, eu queria só fazer essa introdução. Eu vou cuidar da lista de presença aqui junto com o suporte da ESA. Estarei anotando para formular as perguntinhas aqui também, que vocês vão ter que responder ao final. E agradecer uma vez mais a todas, todos e todos que fizeram esse curso com a gente aqui. Professora Mariana, professora Vanessa, está com vocês. Eu vou fechar meu microfone para escutá-las. Bom dia. Buenos dias. Bom dia a todos e todas. A professora Mariana vai iniciar, né, fazendo a primeira apresentação dela. A professora Mariana é da área da Sociologia e da Educação, então eu preferi manter primeiro, nós preferimos, né, manter primeiro a aula dela para caso necessite aí alguma tradução jurídica com relação ao que vai ser discutido hoje. E, portanto, né, o formato que a gente vai seguir aqui é, primeiramente, trabalhar com as noções aí dos direitos humanos e da sociologia a partir da sociologia e depois transpor isso para o direito, que é o nosso campo, né? Professora Mariana, desculpa ter invadido aí, eu só queria dizer a dinâmica que a gente tinha combinado, tá? Ok. Pues buenos días a todos. ¿Me indican cuándo inicio, Pedro? ¿Ya? Ya, perfecto. Ok, no encuentro cómo subir. Mariana, hay una flecha. Ya la encontré. ¿Sí ya se ve? ¿La alcanzan a ver ya? Sí, está perfecto. Ok. Bueno, primero agradezco la invitación a este espacio, que suena interesante, con gente muy interesada, y pensando un poco en el auditorio y en lo que hemos trabajado de manera ya, pues recurrente durante más de 30 años, pensaba yo cuando estaba haciendo la presentación en una idea que me asaltó hace unos días, porque nosotros en México estamos en un proceso electoral hacia el 2024. Y entonces, en general, hay un planteamiento que empieza a molestar, pero que se naturaliza y decir, así es el mundo. Sobre de eso tenemos que trabajar, porque el mundo es así. Entonces,
ah, habría que preguntarnos si ese mundo es el que queremos en el que queremos vivir. Entonces, hay una frase de Paul Ricoeur que dice que lo justo reaparece en el camino que va de la obligación moral al deseo razonado y a la pretensión de vivir bien. Y bueno, estamos también en un momento donde las alegorías del discurso alternativo parece que nos hacen alcanzar nuevos derroteros, nuevas utopías, y ahora estamos instalados los latinoamericanos en el buen vivir. Un buen vivir que no se acaba de definir, que no sabemos exactamente qué significa, pero que se oye bonito y que nos gustaría alcanzar. Entonces, tenemos, no sé por qué, ah, eh, el mundo estructurado de manera desigual. Entonces, ese esa, esa desigualdad que es la base de la sociedad, nos obliga a hacer un pacto social con la forma en que estamos gobernados, o sea, con los estados. Hay un pacto social entre el Estado y la sociedad. Y en ese pacto social se define los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Entonces tenemos hombres libres porque se abolió la esclavitud, pero eso de hombres libres tendríamos también que discutirlo bastante en la ciudadanía, y esa ciudadanía de corte individual. Es decir, tenemos derechos como libertades, igualdad y justicia. Eso se traduce en políticas públicas. Desde los 60 del siglo pasado estamos en las políticas de la justicia social. Y esa justicia social nos ha arrebatado lo que sería la justicia solamente, que sería dar a quien lo que corresponde. Y ya con la justicia social nos empezamos a enredar en muchas cuestiones. Entonces, lo que tenemos actualmente son una democracia procedimental y mantenemos la ciudadanía individual bajo desigualdades. Donde hay una ciudadanía individual, hay diferencias que se convierten en patrones hacia la diversidad cultural, y estos factores inciden en las relaciones humanas. Voy a tratar de ser muy breve, hice una presentación muy larga, pero no me voy a quedar ahí. Entonces, los derechos humanos tendríamos que verlos de manera, de totalidad, una mirada abarcadora, y en tal sentido tendríamos que pensar en la multi, inter y transdisciplina, esto que planteaba Vanessa al inicio, ¿no? Pues yo me enfoco más hacia un corte sociológico y ustedes, bueno, hacia el derecho. Y en esa mirada de totalidad tendríamos que pensar en el enfoque, básicamente interdisciplinar o una metodología interseccional. Es decir, una mirada de totalidad que permita encontrar las relaciones que se van estableciendo y cómo llegamos a estos derechos humanos el día de hoy. Esos derechos humanos que, se convierten en ley, pero que son producto de las políticas. Entonces, las discusiones jurídicas, ¿cómo van a dar hacia el diseño de una política, muy práctica? Y esa practicidad nos ha llevado, bueno, a que, eh, nos hagamos una pregunta. ¿Tenemos una humanidad selectiva? Dice Esther Pineda, ¿de qué parte del mundo son las guerras que te indignan? Estoy pensando en la invasión, rusa a Ucrania, estoy pensando Franja de Gaza, estoy pensando otros problemas que se dan, alrededor del mundo, sobre los que nos posicionamos como si estuviéramos en un partido de fútbol y decidimos a quién le vamos. Es decir, hay guerras legítimas y guerras ilegítimas. ¿Cuáles son los muertos que nos duelen? ¿No? Dice, ¿cuál es el idioma de las víctimas que te preocupan?
¿Cuál es la clase social de los refugiados que sí recibes? ¿De qué color son los muertos que te duelen? Y esas grandes preguntas atraviesan nuestras relaciones. El día de hoy México está en una situación de crisis migrante muy seria porque no sabemos qué hacer con los migrantes latinoamericanos y que generan crisis en las fronteras, en los estados fronterizos, pero además en los traslados, que se combinan con el crimen organizado y entonces hay gente que dice, bueno, se lo merecen. Y hay poca solidaridad, poca empatía hacia esa migración, esas migraciones donde ellos quieren cumplir el sueño americano porque vienen de una pesadilla. Entonces, lo que tenemos son sociedades fracturadas y diversidades fragmentadas por las diferencias y por las desigualdades, en donde, por cierto, el color de la piel influye mucho. Entonces, aquí a las preguntas que hace Esther Pineda, tendríamos que preguntar, ¿qué entendemos por igualdad? ¿Quiénes tienen más derechos que otros? ¿Por qué funciona así? Entonces, la apuesta del enfoque intercultural es plantear las diferencias, las desigualdades, en contextos de alteridad, donde haya negociación, donde haya participación, donde haya gestión de esas diferencias. Siempre pensamos cuando hablamos de la interculturalidad en esa relación entre culturas. O sea, las culturas son en abstracto, realmente las que se relacionan son las personas. Somos las personas que estamos en el plano de poder relacionarnos desde nuestras desigualdades y desde nuestras diferencias. Y entonces otra gran pregunta es, ¿qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos aleja tanto? ¿Y qué cosas son las que nos unen? Y creo que en tiempos, como decimos aquí en México, en tiempos de canallas, hay más cosas que nos separan de las que nos unen. Entonces, la gestión de las relaciones humanas en los pequeños contextos, como serían la familia, la escuela o a niveles macros, se vuelven bastante complicadas. Y entonces tenemos políticas de reconocimiento que tiene que ver con la ciudadanía, y se establece la diferencia mediante la discriminación positiva y que esa discriminación positiva lleva a políticas correctivas mediante las acciones compensatorias, lo que llaman la acción afirmativa, y que nos llevaría a la convivencia o a la convivencialidad. Y aquí me quiero detener un poco, pensando en esto que acaba de pasar esta semana en los Estados Unidos. Se han considerado ilegales la discriminación positiva y la acción afirmativa. Es decir, el sistema de cuotas en los Estados Unidos, ese sistema de cuotas que nos tocó también a nosotros, desaparece. Y vienen problemas muy serios que atienden las políticas de justicia social. Va a haber un sector de la población muy grande que ya no va a poder ingresar a las universidades. Va a haber un sector de la población que no va a poder acceder a los servicios de salud, que ya no van a poder acceder a ciertas bolsas. ¿Qué va a pasar en América Latina? ¿Vamos a replicar el modelo y vamos a desaparecer la discriminación positiva y la acción afirmativa? No lo sé. Pero nosotros lo establecimos mediante cuotas y bolsas sobre la educación, por ejemplo, sobre la población indígena y afrodescendiente, personas con alguna discapacidad, madres solteras, en fin, se va dando este asunto que era una manera de restablecer los derechos
humanos. Quizá un ejemplo más claro esté en lo que pasó con el submarino, en las mismas fechas que hubo unos barcos o naves, que se en las que se ahogaron muchos migrantes y en donde todos los recursos disponibles se pusieron del lado los ricos, de los ricos y famosos. Entonces, ¿hay que establecer un nuevo pacto social? Seguramente sí. Es decir, no sé cómo se recomponen, por ejemplo, las fuerzas sociales y políticas en Brasil con la salida de Bolsonaro y la llegada de Lula. Pero seguramente hay reacomodos y hay que ver cómo quedan las políticas sociales, porque estamos en nuevo contexto. Es decir, no sé si Lula pueda mantener las políticas sociales anteriores del primer periodo hacia su segundo periodo. Nosotros pensamos que nos iría muy bien y en cuanto a políticas sociales, hemos tenido problemas bastante serios. Pero nos encontramos ante un diálogo de sordos. Necesitamos un nuevo pacto social, pero no hay manera de establecerlo. Entonces, en cuanto a los derechos humanos, pues tenemos varias generaciones de derechos humanos, algo que le llaman evolución de los derechos humanos, los paradigmas de la protección social cambian y tendríamos que pensar en construir espacios democráticos y de paz. Yo quisiera decir que en este trayecto se van estableciendo un montón de nuevos derechos, pero son los mismos. Si nosotros revisamos la Declaración del 48, los nuevos derechos están establecidos ahí. El asunto está aquí. Hablamos de la justicia social y de los derechos. Y la justicia también se ha venido transformando hacia la justicia distributiva, que quizás sea la que más se ha utilizado y la que más nos ocupa el día de hoy mediante los programas sociales. La justicia restaurativa, para reparar el daño, y la transicional, que ha tenido que ver con los países en conflicto. Y entonces tenemos una justicia, dice, eh, justicia social para la seguridad personal y la oportunidad, por ejemplo, de empleos dignos. Y aquí empezamos a entrar en problemas con los eufemismos, en donde las narrativas se vuelven alternativas y los derechos son cambiados por oportunidades. Es decir, no tenemos oportunidades, tenemos que volver hacia los derechos, y los derechos ya están establecidos. El día de hoy, por ejemplo, empezamos a hablar de la educación como el derecho a la educación, como si lo hubiéramos perdido, como el derecho. No, la educación es un derecho, no es como el derecho. Entonces, en este juego de palabras vamos perdiendo, y vamos perdiendo cosas importantes. No sé si se alcance a ver esta diapositiva, pero la idea está en la imagen. Voy a ver. Mariana, ¿tú puedes ampliar? Ahí está. Ah, gracias. Entonces, me parece que son grandes imágenes para pensarnos en esto que yo decía al inicio sobre la desigualdad. Tenemos como base una sociedad desigual. Y entonces, bueno, si ustedes observan, el árbol está inclinado más hacia una persona que hacia la otra y hay más manzanas de un lado que del otro. Entonces, mediante la equidad, se soluciona con escaleras de diferentes tamaños. Pero hay un problema porque la distribución no es uniforme para el asunto de la igualdad. Y entonces lo que hacen es enderezar el árbol para que todos tengan acceso. ¿Sí me explico? Entonces,
Pensemos otra vez en el ejemplo de la educación. Si todos tenemos acceso a la educación, eso quiere decir que ya establecimos igualdad y ya hicimos justicia. Si ya pusimos las escaleras para todos y ya corregimos la estructura de la escuela para que accedan todos, ¿es que ya hay igualdad? Entonces, a mí esta lámina, me dice que no. Es decir, lo que se ha venido haciendo mediante la justicia social es que todo mundo tenga acceso a la escuela. Ya están adentro, ya los matriculamos, no importa si son afros, indígenas, migrantes, personas con alguna discapacidad, eso es indiferente. Al final del día, todo mundo está matriculado. Es decir, ya hicimos justicia social, ya todos son iguales, ya todos ingresaron a la escuela. El problema está justamente en cómo se accede a los aprendizajes desde su propia condición y desde su propia diferencia y desde su propia desigualdad. Entonces, estas imágenes son brutales porque nos permiten ver cuál es el asunto de la justicia social y hacernos muchas preguntas. Conversaba yo con la profesora Vanessa y me decía, es que la manera de enderezar el árbol sería como corregir las instituciones. Y yo me quedé pensando toda la tarde en eso y no estoy tan segura si son las instituciones o es la manera de operar los programas sociales. Entonces habría que preguntarnos si los programas, si los derechos humanos, perdón, si los derechos humanos son universales, es decir, los derechos humanos y las políticas sociales abarcan a toda la población. Estoy pensando en los diferentes, estoy pensando en los desiguales, pero también estoy pensando en los movimientos emergentes, movimientos sociales, los lenguajes que tienen que ver desde el género hasta las imágenes o los nuevos lenguajes mediante las redes, las identidades. Y lo último que está, que acaba de generarse el informe sobre los derechos sexuales y reproductivos, y hay un informe solamente en inglés sobre los derechos sexuales. Y que es un tema bastante escabroso, que encontramos muy poco material de norma, o sea, de convenciones y de firmas y de tratados, no tenemos gran cosa sobre los derechos sexuales. Eso es algo sobre lo que se está trabajando. Entonces, bueno, lo que tenemos es una nueva nomenclatura que suena muy alternativa mediante eufemismos, y entonces el enfoque intercultural dice, a ver, el verbo es la acción con la que se definen los hechos. Dejémonos de discursos y de narrativas. Entonces tendremos que entrarle hacia las tensiones, hacia los desencuentros, hacia la dominación, porque eso existe en las relaciones humanas. Pasar de la visión estrecha y esencialista de las diferencias que cada vez están más fragmentadas. Pensemos un poco en el movimiento feminista, es la diferencia entre feminismo y género. Y bueno, si ustedes observan también el LGBTTTQA+, es decir, cada vez aumenta la nomenclatura, pero no aumenta el reconocimiento, no aumenta el derecho, no hay legitimidad. Entonces, en esa coexistencia, en la convergencia, en los encuentros, eh, y sobre todo pensar en esos fenómenos como fenómenos sociales y procesos complejos que nos están llevando en algunos casos de derechos adquiridos al regreso o a la eliminación de esos derechos.
pienso un poco en este asunto de la discriminación positiva y la acción afirmativa, y cómo también me parece que fue el año pasado, el asunto de la interrupción del embarazo en los Estados Unidos, y que es un tema que tampoco logramos universalizar. Entonces, pensaríamos también en los derechos humanos reconocidos, y el asunto es, ¿y quién reconoce a las personas? Es decir, tenemos leyes, tenemos convenciones, pero ¿qué pasa con el reconocimiento de las propias personas y sus derechos? Es decir, en el imaginario social, ¿cómo se simboliza al otro? ¿Cómo se da la interpretación en las relaciones sociales? Se mantienen los procesos de discriminación y exclusión, y entonces decimos, bueno, para que no, haya exclusión, entonces hay que incluirlos. Es decir, no nos preguntamos por qué se excluyeron, quién los excluyó, sino que hacemos políticas para regresarlos. Entonces hay una legitimidad y una naturalización sobre esos procesos de discriminación y exclusión. Y bueno, yo iría terminando ya con el asunto desde la interculturalidad, desde el enfoque intercultural, dignificar la vida humana, que significaría tener todos los derechos, es decir, todos los derechos en cuanto al cuidado del ser humano, ver a la persona humana y en ese sentido la forma de relacionarnos con los otros, esa responsabilidad que tenemos con el otro para poder construir un nosotros. Y bueno, los compromisos son muchos hacia la justicia social, pero quizá tendríamos que discutir dentro de la justicia, eh, esos aspectos que el día de hoy nos parecen como muy naturales, pero sí la diferencia entre equidad e igualdad. Me parece que eso ha hecho mucho daño pensarlos como sinónimos. Y cierro con una idea de Magallón que dice: "Requerimos de la construcción ontológica crítica del nosotros, la cual tiene que ser entendida como un ethos, como una vida ética en libertad, porque esta es la condición ontológica de la ética. Es por esto mismo necesario ejercer la crítica de lo que somos, o sea, al mismo tiempo se requiere el análisis histórico de los límites que nos imponen y la experimentación de la posibilidad de transgredirlos. Y justamente en esa transgresión están las luchas y los nuevos movimientos para poder acceder de manera universal y efectiva a los derechos humanos. Muchas gracias. Em primeiro lugar, eu queria saber se vocês todos acompanharam bem o que a professora Mariana falou. Eu vou fazer uma apresentação também de por volta de 40 minutos e a gente queria que vocês falassem também, né? Então, eu queria saber se eu passo direto para a minha apresentação ou se vocês têm alguma dúvida mais de encaminhamento, de tradução aí que eu possa colaborar, ou se já passo para a minha apresentação. Se o silêncio for de mais de 30 segundos, eu vou partir para a minha. Vanessa, às vezes as pessoas escrevem aqui, tá? Eu Mas estou acho que acompanhando o tem chat. questão de abrir o microfone e falar ainda aqui. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Eu primeiro queria agradecer ao professor Pedro, que fez o convite para que nós montássemos esse curso, e a escola, né, a instituição, de abrir esse espaço para discutir a perspectiva, o enfoque, o projeto, ou os projetos, e o paradigma intercultural. É muito comum que a gente trabalhe com a ideia de interculturalidade hoje em dia, a partir dessa ideia de muitas culturas, simplesmente. É como se o termo interculturalidade tivesse substituído as ideias e as propostas do que vinham aí no começo da década de 90, do multiculturalismo, certo?
Mas a interculturalidade, como enfoque, como a professora Mariana acabou de explicar brilhantemente aqui, vai além da discussão de criação de pontes entre culturas, que era, digamos assim, a proposta de um dos maiores teóricos aí do multiculturalismo, o Will Kymlicka. Vou escrever o nome dele aqui, caso vocês não tenham ainda tido contato com a teoria dele. Além dele tem um outro, eles são dois autores canadenses, né? O outro deles é o Charles Taylor, que vai discutir mais a questão das políticas de reconhecimento. Ou seja, as políticas de reconhecimento, elas vêm dentro desse contexto em que se identifica internacionalmente, mas em especial nos países que têm um estado de bem-estar social ou que têm uma discussão a respeito de quais seriam as funções do Estado no sentido de chegar à igualdade, certo? Mesmo que sejam estados liberais em termos aí de ideologia, orientação ideológica, como a gente faz para que se chegue à igualdade? Então, a discussão é a respeito das falhas da modernidade. E aí eu já faço um pouco a provocação. Nós estamos dentro de uma lógica que é uma lógica que muitas vezes hoje a direita recente reconhece como sendo uma discussão do comunismo ou do marxismo, mas que não tem absolutamente em sua nascente nada a ver com as discussões marxistas. Inclusive, a discussão marxista chegou por muito tempo, e a América Latina, e em especial a antropologia crítica, a sociologia crítica e o pensamento crítico latino-americano de uma forma como um todo, ajudou a superar essa perspectiva marxista mais ortodoxa, de que as questões culturais, na verdade, impediriam, né, de certa maneira, que se chegasse a uma real igualdade. Ou seja, que as questões culturais fragmentariam, de certa maneira, o poder político do oprimido. Isso pensando, inclusive, dentro de uma lógica que o Norberto Bobbio, esse vocês devem conhecer, mas vou colocar aqui, Norberto Bobbio, ao longo da década da segunda metade do século XX, identifica como processo de especificação de sujeitos de direito. Esse processo de especificação de sujeitos de direito que o Norberto Bobbio identifica faz parte de um processo mais amplo de universalização dos direitos humanos, como vocês bem sabem. Estou aqui só retomando coisas que creio ser impossível. Oliver, é uma afirmação bastante complicada essa aí, vamos ver se a gente consegue chegar nessa conclusão, mas se não for na sociedade capitalista, onde seria, né? A gente tem que trabalhar, como a professora Mariana estava dizendo, com a realidade. E dentro da nossa realidade, a gente tem um sistema internacional global, né, voltado aí para a produção capitalista e inclusão no mercado, né? Então, a gente, a partir dessa ideia, trabalhar com a realidade. Será que conseguimos chegar à igualdade dentro dessas condições que temos? Qual seria o caminho? E enfim. E como o sistema de direitos apoia ou atrapalha nesse sentido de manter ou combater as estruturas de discriminação, não é certo? Esse processo de universalização dos direitos humanos, de acordo com o Norberto Bobbio, vai passar por 3 fases. A primeira fase delas é a universalização em termos de justificação dos direitos humanos, né, que vai demandar aí um trabalho filosófico, um trabalho intelectual, que vai ser levado a cabo, obviamente, pelo Centro Global, tá? Estamos falando aí, em especial, do norte global, mas do centro global em termos de produção da modernidade, que é a modernidade ocidental, ou seja, Europa Ocidental e Estados Unidos, certo? Estamos falando desse endereço, que é o endereço da universalização dos direitos humanos. A discussão sobre a universalidade dos direitos humanos é o primeiro momento, então, dessa universalização. Em um segundo momento, existe a internacionalização dos direitos humanos, que vai ser feita a partir de um processo de positivação de direitos, certo? Aí o que a gente, dentro do contexto de meados do século passado, vai
identificar dentro das declarações de direitos humanos, certo? E esse sistema, a partir da segunda metade do século XX, vai tomar um corpo a partir das lutas sociais, dos movimentos sociais, que vai desembocar, digamos assim, naquilo que a gente vai acabar chamando de gerações de direitos humanos ou dimensões dos direitos humanos, mas cujo processo histórico demanda aí uma certa maior organização dos movimentos sociais, identificação dessas pautas e quais seriam os sujeitos de direitos. Por isso que o Norberto Bobbio vai falar em processo de especificação dos sujeitos de direito, certo? Esse processo vai chegar num momento, no final da década de 70, começo da década de 80, vai chegar num momento que está tão aquecido que a teoria liberal já não consegue mais dar conta dessa quantidade de novas identidades, novas pautas, sem se repensar como teoria. E é aí que surge o multiculturalismo aí como uma proposta integradora, e aí eu vou colocar o nome de uma outra pessoa aqui, que seria a pessoa que estaria na outra ponta discutindo o sentido de justiça a partir da ideia de um projeto de universalidade dos direitos humanos, tá? Que é o John Rawls. O John Rawls e outros da perspectiva dele eles vão dizer o seguinte: se a gente partir de um ponto em que ninguém sabe nada em nenhuma condição a respeito de qual vai ser a nossa vida, a gente racionalmente escolhe o liberalismo. Ele diz isso. Racionalmente, a melhor condição oferecida é a condição de maior liberdade possível e de maior possibilidade de galgar espaços para chegar à igualdade, ou seja, que você tenha a liberdade de transitar dentro da sociedade. Os multiculturalistas vão dizer assim, tudo bem, até pode ser que isso aí, dentro de uma sociedade que tenha a mesma cultura, funcione, mas quais sociedades hoje em dia você conhece que não sejam pluridiversas? Que não sejam diversas, que não tenham diversidade, certo? E aí a gente está falando de uma discussão, que é uma discussão, como eu disse, do centro global, do norte global, em termos de geopolítica, e do centro global em termos de o que seria, digamos assim, a produção cultural da visão hegemônica. Quando eu digo produção intelectual da cultura hegemônica, gente, eu não estou aqui falando num sentido gramsciano tentando doutrinar ninguém, não. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a cultura que é mais forte e toma maior espaço, digamos assim, dentro do debate, vai ser a cultura hegemônica. E qual que é a cultura hegemônica? É a cultura ocidental moderna, certo? É a razão pela qual a gente chama os trajes típicos de cada cultura de roupas tradicionais, mas a gente identifica como parte da nossa cultura coisa que poderia ser vista até como estranha se viesse de outro lugar. Daí eu digo para vocês, se não fosse os Estados Unidos, vocês achariam normal uma pessoa usar um chapéu com orelhas de rato? É normal ou não é normal? Quer dizer, quando a gente fala em chapéu com orelhas de rato, na nossa cabeça a gente pensa alguma coisa estranha. Agora, se for a orelha do Mickey, é uma coisa que a gente compartilha. Certo? Por quê? Porque de tal maneira ficou forte essa cultura que os referentes culturais deles parecem como se fossem naturais para nós. Certo? Eu quero dizer com isso, gente, o seguinte: os direitos humanos, eles estão plasmados dessa cultura. Os direitos humanos, eles foram construídos dentro dessa lógica. Essa cultura que a gente identifica como cultura moderna ocidental é a nascente dos direitos humanos. E quais são os princípios basilares aí? São 3. Se alguém quiser escrever ou falar, pode falar. Vamos ver se vocês lembram aí quais são os 3 princípios basilares dos direitos humanos. Que tem um quarto aí que todo mundo esquece, mas que diz que tem uma geração aí de direitos humanos que é do futuro, que vai dar mais destaque para ela. É a liberdade,
a igualdade, certo? E a solidariedade, certo? São os três, digamos assim, princípios basilares. E quais são entre esses três aí, né? A gente valoriza mais, dentro da cultura moderna ocidental, um deles. Qual que é? A liberdade. Daí vem o nome liberalismo, certo? E o outro, dentro também de uma cultura iluminista de esquerda, que é final do século XVIII e ao longo do século XIX. Quando eu digo iluminista de esquerda, eu estou dizendo claramente aqui que o marxismo também é parte da cultura moderna ocidental, certo? E o marxismo, por sua vez, né, e todas as suas vertentes posteriores, vai privilegiar, então, a discussão sobre o princípio da igualdade. Tudo bem? Pensando sobre isso, quando a gente fala em muitas culturas, certo? Diferentes, convivendo ou coexistindo, certo? A gente sabe que o mais provável, e no direito a gente estuda muito isso, é que exista conflito, certo? A modernidade ocidental vai dizer para a gente o quê? Que a igualdade é a condição essencial dos seres humanos. Mas o que a gente vê na realidade é que a diferença entre os seres humanos muitas vezes é mais chocante, mais concreta, mais forte do que a igualdade essencial. Porque a igualdade essencial, ela é abstrata. E as condições reais, que são as condições de diferença, muitas vezes cobram sentidos políticos, sociais e econômicos que fazem com que a gente note muito mais a diferença do que a tal da igualdade essencial abstrata, certo? O que propõe, então, a cultura moderna ocidental para trabalhar com essa diferença que é a condição, digamos assim, mais concreta do ser humano? As diferenças entre os seres humanos, apesar de você dizer que todos os seres humanos têm igual valor, certo? Dentro dessa lógica da cultura moderna ocidental, e a gente espera que todos aqui estejam de acordo que os seres humanos têm igual valor, né? Não sei, a gente ainda não começou a conversar, mas enfim, essa é uma premissa, digamos assim, para a gente, todos os seres humanos têm igual valor, apesar de vez em quando a gente querer não aceitar isso aí, certo? Como é que você faz para que as diferenças entre os seres humanos não gerem desigualdade? Qual que é a proposta? E eu vou dizer para vocês aí, isso aí é uma tentativa de sistematizar, tá? Digamos assim, o que é a lógica de funcionamento do Estado Democrático de Direito, certo? Então, o que o Estado Democrático de Direito faz? Ele diz assim, temos diferenças. Só que essas diferenças, elas não vão ser consideradas pelo direito para tratar as pessoas. Então, a igualdade, dentro do contexto do Estado Democrático de Direito, em especial do Estado Democrático de Direito contemporâneo, ou seja, aí dentro do contexto, em especial, do que virou o Estado de Direito, né, a partir das primeiras décadas do século XX, certo? É que a igualdade é uma forma de administrar a diferença. Como é que você administra a diferença? Dizendo que o direito não vai reconhecer a diferença para discriminar as pessoas, certo? No sentido de combate ao que historicamente era não o privilégio do idoso ou da mulher ou das pessoas negras que vão ter cotas ou das pessoas com deficiência, porque isso não é privilégio, é o privilégio de quem, por sangue, tinha um status social que era diferente de outras pessoas. Ou seja, isso é uma luta contra o Estado absolutista, gente. Então, quando a gente fala que a isonomia chega para acabar com esses privilégios, a gente não está falando de quem está em condição vulnerável. A gente está lutando contra quem não está em posição vulnerável. E a partir do século XX, a gente percebe que essa isonomia não é suficiente para desfazer a quantidade de desigualdades
geradas pela expansão do projeto político e econômico da modernidade ocidental. Ou seja, o que o Oliver estava dizendo aí, da sociedade capitalista, certo? Quanto mais o capitalismo vai se expandindo, mais as desigualdades, certo? Passam a ser o tom. Isso quer dizer que a diferença das pessoas, além de ser uma diferença concreta, ela gera, certo? Desigualdade, em alguns contextos. Ela é significada como desigualdade. É isso que a gente chama de estrutura de discriminação. Vou dar para vocês um exemplo para ficar bastante claro aqui. Dentro do contexto latino-americano, a gente tem algumas profissões que são identificadas como sendo profissões de mulheres. Alguém pode me dar um exemplo aí? Isso já está meio fora de moda, mas, assim, 10 anos atrás, se você perguntasse na profissão de enfermagem, mais homens ou mais mulheres? Professora, enfermeira, doméstica, ok. Sim. Claro, exatamente. Então, a gente diz aí que existe uma divisão sexual do trabalho. Certo? No contexto latino-americano, além da divisão sexual do trabalho, a gente tem uma divisão racial do trabalho. E eu vou dizer para vocês claramente, CEO do banco, branco ou negro? Mais comumente. Lixeiro. Ou seja, aí a Priscila está me ajudando, muito obrigada, Priscila, pela sua participação. Ou seja, quando a gente está falando sobre profissões que são mais comuns para uma determinada cor da pele, a gente geralmente vai identificar, pelo menos no contexto brasileiro, o México aí é uma outra questão, porque o México, a discriminação é mais com os indígenas e descendentes de indígenas, certo? A gente vai identificar que as profissões de menor qualificação, as profissões que ganham menos, as profissões com menos direitos assegurados vão estar para a população negra ou afrodescendente. Isso é uma coisa que vocês identificam, gente, né? Da realidade. A gente chama isso de divisão racial do trabalho. Isso é uma estrutura de discriminação. Se o princípio da igualdade não for ajustado, essa situação se mantém ao longo do tempo. Mesmo que você não tenha, ou que você vede dentro do direito, você vedou discriminação racial para... Sim, exatamente, Oliver. Mas isso aí é estrutura de discriminação, obviamente, porque existe mulher policial, existe mulher juíza, existe, enfim, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que dentro do processo de reconhecimento de direitos, digamos assim, você vede a discriminação racial, você ainda vê que, nossa Constituição é de 88, gente. Ali foi vedado. Não pode ter discriminação racial na contratação. Daí a gente vai lá ver e dentro de determinadas profissões continua sendo maioria negra, em outras profissões, maioria branca, certo? Isso significa que só a mudança da lei não vai fazer uma diferença grande nessa divisão racial do trabalho. Vocês concordam comigo ou não? Ok. Daí, eu queria que vocês pensassem comigo, porque teve um exemplo aí de uma loja de acho que não é loja de departamento, nem sei como chama esse tipo de loja. Uma loja que vende eletrodoméstico, roupa, enfim, todas essas coisas, e eles fizeram um processo seletivo no qual eles iam contratar apenas pessoas negras. E isso foi visto pela grande parte da população como ilegal, porque de acordo com essa população, eles estavam sentindo que o princípio da igualdade estava sendo ferido. Como assim? E vocês estão privilegiando uma parte da população em detrimento de outra? O que vocês acham disso? Fere o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, ou não fere o princípio da isonomia?
Gente, por favor, não lutem, hein? Um de cada vez. Eu vou dizer para vocês o seguinte: tem um autor brasileiro chamado Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai discutir num livrinho pequenininho, assim, que chama O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, vai discutir exatamente isso. O que é uma discriminação? O que é um fator de discrimen que é contrário à isonomia? E o que é um fator de discrimen que não é contrário à isonomia? Ou seja, constitutivamente, o princípio da igualdade, toda vez que você identificar ali uma injustiça, digamos assim, né? E você tentar corrigir esse princípio isonômico, que uma vez que a gente já percebeu isso, se ele é aplicado de forma uniforme em uma sociedade assimétrica, certo? Ou seja, uma sociedade que tem estruturas de discriminação, ou seja, portanto, uma sociedade onde existem assimetrias sociais, que geram assimetrias também econômicas, etc. Se você aplica de forma uniforme, de maneira uniforme esse princípio isonômico, você vai gerar ou agravar desigualdades, certo? Então, quais seriam aí os critérios que você pode utilizar para identificar fatores de discrimen que podem ser adequados ao princípio da igualdade? Essa discussão, gente, se a gente estivesse nos Estados Unidos, essa discussão estaria assim, parece coisa de outro mundo, mas dentro do contexto brasileiro, certo? Onde a gente sempre conviveu com desigualdades, ou seja, com diferenças que são significadas político, socialmente e economicamente como desigualdades, essa era uma discussão já na nascente do século XX, certo? Quero com isso dizer que, assim, quando você fala em uma democracia, um Estado democrático de direito liberal, parece até um pleonasmo que eu estou falando aqui, né? Porque Estado democrático de direito, ele é liberal, enfim, você tem tensões, e essas tensões, muitas vezes, elas movem as transformações sociais, e muitas vezes elas impedem as transformações sociais, certo? O direito faz o quê? O direito, ele pega e sistematiza aquilo que é considerado como experiência valiosa da sociedade, certo? E transforma num texto que vai controlar as condutas das pessoas no futuro. Ou seja, essa é a intenção do direito. Vocês concordam comigo ou não? Ok. Essa intenção de controlar o futuro, a partir de uma experiência valiosa transformada em texto normativo, ok? Ela pode funcionar de duas maneiras, pelo menos. E aí também a teoria do ordenamento do Norberto Bobbio, a teoria da norma do Norberto Bobbio, que vai nos dizer isso aí. A gente pode vedar algo que a gente não quer que aconteça no futuro, ou a gente pode, certo? Incentivar algo que a gente quer que aconteça no futuro. Tudo bem? Os direitos humanos, eles são um resultado, digamos assim, de embates, certo? Que a gente chama geralmente de luta social, ou de movimentos sociais, mas dentro desse processo, luta social em especial, em que uma parcela da população ganha poder suficiente para dizer que algo tem que ser transformado. Então, quando a gente fala em reconhecimento de direitos, apesar disso aí ser a linguagem comum e corrente, a gente não está falando de reconhecimento de direito, a gente está falando de uma transformação da visão sobre o que é a experiência valiosa, certo? Então, você, quando faz um texto normativo, você tem uma transformação, em especial quando você está falando de direitos humanos, política social, enfim, políticas de reconhecimento, você tem uma transformação daquilo que é considerado justo ou injusto na sociedade.
a partir de experiência valiosa, certo? Quando a gente identifica que esses diversos movimentos sociais que tem aí hoje em dia, tem pautas que são pautas muito mais focadas dentro da identidade, ok? A gente, muitas vezes, tem dificuldade de acompanhar o ritmo em que essas identidades vão se desenvolvendo, porque as identidades são dinâmicas, não é verdade? As identidades são dinâmicas. Se você pegar os adolescentes agora de 18 anos, 2 anos atrás, eles possivelmente pensavam diferente, tinham outro grupo e tinham... Enfim, as identidades vão se desenvolvendo de forma dinâmica. E quando elas estão organizadas coletivamente na forma de um movimento, muitas vezes o movimento puxa aquilo que a gente chama de gramática da luta por direitos, eles puxam aquilo ali dizendo que é um reconhecimento. Mas aquilo nem sempre é visto, nem sempre é um reconhecimento, porque antes da existência da organização daquele movimento social, aquele direito não existia, porque aquele sujeito de direito também não existia. Certo? Então, o que administra, digamos assim, o que administra a diferença, a gente já sabe que é o princípio da igualdade. O que administra o sentido de justiça? De acordo com a perspectiva de vocês. Qual é o princípio do direito, ou os princípios do direito, que dizem o que é justiça para a gente? Difícil, né? É difícil a gente identificar isso aí. Dentro de uma sociedade moderna ocidental, tá? E daí, por exemplo, a gente pode colocar diversos exemplos. No contexto estadunidense, por exemplo, você identifica que quanto mais liberdade, mais justa a sociedade, certo? Então, qualquer tipo de supressão da liberdade, mesmo que seja uma liberdade que ninguém quer fazer, enfim, a liberdade de pular da ponte, ninguém quer, mas vai se discutir se existe a liberdade ou não de dispor da própria vida, certo? Por quê? Porque qualquer supressão da liberdade tem que ser muito bem justificada. Dentro de contextos, como é o contexto latino-americano, o que administra o sentido de justiça coletivo é o princípio da igualdade também. Então, o princípio da igualdade tem duas funções aí. É administrar a diferença, no sentido de administrar a diferença para aplicar a justiça, e também o sentido mais material da justiça, que é administrar, a partir da busca da igualdade, o sentido coletivo de justiça de uma determinada sociedade. No contexto brasileiro, o que a gente tem agora? E essa é a grande dificuldade que a gente tem, pensando dentro de uma proposta intercultural, tá? A gente está dentro de um contexto em que ninguém consegue conversar com ninguém. A gente tem gente como eu, a Mariana, o Pedro, que continuamos tentando, né, Pedro? Mas tem gente que já desistiu. Fala assim, não tem nem como conversar com essas pessoas. Ou seja, a gente está com uma fragmentação muito forte no sentido coletivo de justiça que a gente tem. O que é justo para o brasileiro? Existe o brasileiro? Esse sentido coletivo de justiça, gente, integra a finalidade do Estado. Ou seja, é uma das premissas para que exista um Estado. Dentro da discussão aí, obviamente, que o professor Dalmo Dallari, né, iniciou, que são os 4 elementos, né, constitutivos do Estado: soberania, território, povo e finalidade, ok? Ou seja, se você não consegue ter um sentido coletivo de justiça que unifique aquela sociedade, de certa maneira você não sabe nem por que você está junto daquelas pessoas. Razão pela qual teve uma época aí que queriam mandar todo mundo para Cuba, vocês lembram? Vai para Cuba. Você acha que isso aí é justiça? Vai para Cuba. Eu fiquei com vontade de pedir uma passagem, porque inclusive Cuba é muito bonito e a comida de Cuba é maravilhosa e as pessoas também são fantásticas. Mas, enfim, não me mandaram a passagem, eu estou aqui até hoje. Estamos aqui, acho que mais 10 minutinhos eu acabo essa discussão para a gente poder
abrir os microfones aí, eu quero escutar vocês. Eu fiz bastante provocação, espero que vocês tenham caído. Enfim, se a gente não tem um sentido de justiça que unifique a sociedade, o que está faltando aqui? Que a gente consiga conversar um com o outro, porque senão não faz sequer sentido que a gente esteja juntos. É possível discutir com o coleguinha se a gente parte da premissa que qualquer opinião que ele tenha diferente da nossa, ou ele é esquerdista ou ele é fascista? E eu estou fazendo essa provocação, gente, aqui, porque nós estamos dentro de um contexto em que, obviamente, a gente não quer que injustiças prevaleçam, a gente não quer que a violência prevaleça. E dentro de determinadas condições, é muito difícil que você consiga conversar com quem está batendo em você, certo? Quem está te agredindo, é muito difícil que você consiga e nem deveria ter o dever, né? Não tem que ter o dever de defender o sentido da justiça abstrato aí da sociedade brasileira com o seu próprio corpo, certo? Obviamente. Mas é muito complicado que a gente, como sociedade, né, dentro do contexto brasileiro, não consiga resolver para que lado vai essa nossa tensão que a modernidade propôs para a gente e a gente agora está aqui, né? Que é a tensão entre a igualdade e o reconhecimento da diferença. Porque o que a gente não quer dentro de uma sociedade pluridiversa é que a diferença signifique desigualdade. Se a diferença significa desigualdade, aí ninguém quer ser diferente, todo mundo quer ser igual. Só que tem diferenças que a gente não tem como ocultar. Eu, por exemplo, sou uma mulher, mas eu sou uma mulher branca, de classe média, certo? E esses marcadores, apesar de trazerem certa vulnerabilidade em função da minha condição feminina, eles são também relativos, porque outras mulheres, em outras condições, como por exemplo as mulheres negras, as mulheres indígenas, têm outros marcadores que significam a diferença delas como uma maior desigualdade do que aquela que eu sofro. Já passei por discriminação de gênero? Já passei, mas com certeza não é o mesmo nível de violência que as mulheres indígenas passam. Isso aí é uma coisa que a gente tem que entender, que essa tensão... Pois é. Enfim, mas é um esforço constante, porque a gente está dentro de um contexto, né, o diálogo, ele é possível, mas ele é um esforço constante, porque no campo dos direitos humanos, no dinheiro, certo? No dinheiro, na questão que é relacionada ao capital, é possível fazer essa discussão em forças mais equilibradas, mas dentro dos direitos humanos, a gente sempre está trabalhando com contextos de vulnerabilidade extrema, em que, em alguns momentos, se você parar para conversar, pessoas morrem. Isso é uma diferença fundamental, porque a função nossa, né, no direito aqui, seria que a gente conseguisse, de certa maneira, integrar essa tensão que existe, que é uma tensão necessária da modernidade do Estado Democrático de Direito, que é a tensão entre igualdade e diferença, integrar isso ao nosso sentido coletivo de justiça. O nosso sentido coletivo de justiça, que está fragmentado em função tanto das polarizações, da nossa crise política, que a gente não sabe se continua ou se vai agora por um melhor caminho, das sucessivas crises econômicas, e só para falar dos últimos 10 anos aí, gente, a quantidade que a gente teve de situações que agravam, né, essa fragmentação social, que tem como consequência a fragmentação do sentido coletivo de justiça do brasileiro, a gente tem até uma pandemia sem precedentes em um século, né? Então, a função nossa, que seria integrar essa tensão
ao nosso sentido de justiça, fica prejudicada quando a gente não consegue entender que essa dinâmica de fragmentação dos movimentos sociais e das pautas sociais, ela faz parte dessa transformação cultural que a própria sociedade brasileira está passando. Agora, claro, né? Eu estou falando tudo aqui em tese, quando a gente vai para os movimentos específicos, aí eu tenho certeza que alguns de vocês vão dizer assim, não, tudo tem limite, né? Não dá para eu reconhecer todos os direitos de todo mundo. E qual que seria, então, uma proposta que poderia ir além desse reconhecimento dos direitos subjetivos para fortalecer o sentido de justiça que os direitos humanos têm como patrimônio, tanto da humanidade como também do contexto brasileiro. Apesar de ter muita gente aí que vai avaliar os direitos humanos, como eu disse, né, dentro daquela lógica de senso comum, de que privilégio, né, ou até mais preconceituosamente aí dizer que protege o bandido, enfim, os direitos humanos são um patrimônio, que afinal de contas aqui todos vocês, aposto, estarão de acordo que igualdade salarial entre homens e mulheres é uma coisa que deve existir, que a proibição da tortura é uma coisa que foi legal, enfim, né? Então, não sei, talvez tenha alguém aqui que seja contrário a isso aí, mas eu acho que talvez seja a minoria. Não sei. Pedro, você sabe se tem alguém que é a favor da tortura aqui nessa sala? Ninguém se manifestou por hora. Eu acho que o interesse pelo curso já nos garantiria um ponto de partida. Garante, né? Enfim, quero dizer com isso que, apesar de todas essas dificuldades que a gente tem de lidar com os direitos humanos, eles são esse patrimônio também. E de certa maneira, com essa dinâmica dos movimentos sociais, se incluindo dentro da gramática da luta por direitos, desculpa, gente. Engasguei. Dentro dessa própria lógica, acaba sendo uma dinâmica de direitos humanos que não corresponde somente àquela cultura moderna ocidental. A gente tem o nosso tempero aqui também, nos direitos que são reconhecidos aqui, nos movimentos. E a participação desses movimentos na gramática da luta por direitos, né, que é como o Boaventura de Souza Santos costumava chamar antes dele ser cancelado também, por razões que, se forem verdade, eu espero que ele continue cancelado. Enfim, você soube, Pedro? Momento fofoca? Alguém sabe? Enfim, nem comentemos, então. Essa gramática da luta por direitos, então, adquire características culturais que são sim, mas silenciemos. Pois é. Enfim. Permite, portanto, que a gente coloque o nosso próprio tempero dentro dessa lógica, que é uma lógica de nascente moderno, ocidental, do centro global, e com todo aquele endereço e número de RG que a gente sabe que tem. Enfim, isso aí é suficiente para que os direitos humanos sejam, se libertem, digamos assim, do que a modernidade em todos os seus problemas e benefícios? Não. Os direitos humanos são um dos padrões que, dentro da interculturalidade, a gente vai utilizar para definir o que é o sentido coletivo de justiça. Quais seriam os outros padrões? Os padrões das outras culturas, que é o que a gente chama de diálogo intercultural. Tudo vai poder ser alvo de reconhecimento de direito subjetivo? Não necessariamente. Então, essa lógica, que é a lógica que a gente passou ao longo do a segunda metade do século XX, que é a lógica de especificação de sujeitos de direito, o surgimento de cada vez mais direitos, digamos assim, que de repente aparece um pobre homem branco, heterossexual, de classe média, que, de repente, ele não conseguiu um emprego porque tem cota. A gente já pensou que coisa absurda.
o cara não conseguiu emprego porque tem uma cota racial ou cota de pessoa com deficiência física. Poxa vida, coitadinho dele, né? Isso é um absurdo, esse privilégio que dão para as pessoas, enfim. Essa lógica de reconhecimento de direitos, ela tem um limite. Se a gente não pensa no sentido coletivo de justiça, na reconstrução desse sentido coletivo de justiça, o que a gente tem é fragmentação. Agora, essa fragmentação que é identificada é justamente porque a gente está na lógica da especificação de sujeitos. A gente só vê a solução pelo direito a partir do reconhecimento de um sujeito de direito. Dentro da proposta intercultural, não necessariamente isso vai ser assim. O diálogo intercultural pode trabalhar muito mais com a lógica do bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado não necessariamente vai ter um sujeito de direito, assim, plenamente definido. Ele é o bem jurídico tutelado, é o que a gente quer. Agora, a gente quem? Para quem? Pode ser que, em termos de diálogo intercultural, a gente não chegue numa solução que se resolva no sujeito de direito. Mas essa solução vai deixar de ser jurídica? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Terminando já, gente, porque senão depois não tem tempo para vocês ficarem bravos comigo e com a Mariana. Enfim, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual foi discutir qual seria a melhor forma, o melhor regime de proteção para os direitos do conhecimento, dos detentores de conhecimento tradicional. Não sei se vocês sabem, mas a propriedade intelectual, né, o direito à propriedade intelectual, ele vem justamente dentro da lógica de que qualquer inovação, qualquer criação tem que ser protegida, certo? De certa maneira, isso aí seria, final do século XIX, etc., uma proteção dos direitos do inventor, da pessoa que estava inovando, que estava colocando dinheiro ali, e hoje em dia isso aí acaba meio que sendo uma espécie de defesa que as empresas utilizam do mercado que elas dominam, certo? Quando você fala em conhecimento tradicional, muitas vezes o conhecimento tradicional ele é apropriado, porque não tem um sujeito de direito que pode patentear aquilo ali, certo? Ele é apropriado e prejudica as comunidades indígenas e tradicionais e os povos originários em diversos lugares do mundo. Tá? E daí o que a OMP fez? A OMP começou a discutir isso aí e falou assim, será que a gente consegue patentear o conhecimento tradicional? Até talvez consiga, mas como é que eu patentei alguma coisa que não tem noção de originalidade, de inovação, não é inovação aquilo ali, é tradicional o conhecimento. Então, como é que eu, falta o critério para ser propriedade intelectual aquilo ali. E a OMP chegou a uma seguinte conclusão, isso aí foi lá pelos idos de 2015, gente. Ou seja, estou falando que a discussão sobre inverter o sistema de reconhecimento de direitos a partir da discussão do bem jurídico tutelado e não do sujeito, já não é uma coisa recente, tá? Eles chegaram à seguinte conclusão, que apesar de existir interesse financeiro e patrimonial, etc. e tal, que apesar de existirem aí os sujeitos de direito, o que é o bem jurídico tutelado não é o conhecimento produzido, o resultado do conhecimento, mas o sistema de produção do conhecimento tradicional. Ou seja, o bem jurídico tutelado é a cultura tradicional, cultura indígena, cultura tradicional, na figura da comunidade, das pessoas, das línguas, da terra. Se você não protege a terra, onde é que a comunidade vai viver? Então, para você proteger o sistema de produção do conhecimento tradicional, você precisa proteger a comunidade. Mas todos os direitos que vão vir daí é porque tem um bem jurídico tutelado que é essencial, que é esse sistema de produção do conhecimento tradicional. Gente, eu não sei se eu me faço entender, eu poderia falar por mais umas 2 horas e meia, mas eu acho que vocês também vão ficar cansados de ouvir minha voz.
Então, podemos passar para as perguntas aqui. Eu só vou largar aqui uma pergunta para vocês, que é a seguinte: se a gente for pensar em como resolver esse problema do sentido coletivo de justiça a partir de uma perspectiva intercultural, quais seriam os mecanismos que a gente poderia utilizar para além do reconhecimento de direitos? Para além da especificação de cada um dos sujeitos de direito, ou seja, do crescimento de detalhes do sistema de direitos, o que mais a gente pode utilizar? Para além disso aí, juridicamente, vamos pensar aqui. Como é que a gente faz? Para inverter essa discussão que nem a OMP fez, por exemplo. E é isso, gente. Por favor, não lutem. Um de cada vez. Seria legal abrir o microfone, pessoal, para a gente aproveitar aqui o nosso último encontro. Gente, nós queremos mesmo escutar a voz de vocês, assim. Realmente, quero saber as opiniões, perguntas. Não precisa nem ser uma pergunta, se vocês não tiverem uma pergunta, pode ser um comentário. Eu vou fazer um comentário aqui para provocar, então, e ver se a gente começa, tá? Enfim, muito do que foi dito aqui aponta, né, para uma ideia de um espaço democrático, onde a gente possa aparecer como diferente, né, e se entendendo como diferente em relação aos outros também, né? Porque eu acho que essa experiência ela é muito importante na relação com os outros diferentes, né? A gente se entender um outro em relação ao outro, né? E pensar espaço democrático de diálogo pressupõe espaço democrático não violento, né? Algo que é, pelo menos do meu ponto de vista, absolutamente impensável, por exemplo, numa sociedade em que o acesso às armas se dá de uma maneira facilitada, né? Então, nós temos agentes de segurança pública que precisam recorrer ali a armas letais e até menos letais para fazer a segurança pública. Agora, quando a gente começa a pensar em cada um dos cidadãos, né, armado, eu tenho dificuldade de imaginar um espaço público preparado para o diálogo, né? Porque o diálogo nas diferenças não é um diálogo fácil, é um diálogo difícil. A gente se estranha, a gente se assusta, a gente discorda, né? Antes mesmo da gente se entender, né? Ou pelo menos começar a se entender. E a professora Mariana traz aqui, né, a questão da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, essa decisão recente, que não foi a primeira, porque ela mudou um entendimento, né? Já existia uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos considerando constitucional a política de cotas na Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, e um dos pontos centrais dessa decisão antiga sinalizava para o seguinte: olha, essa política, enquanto política, ela é constitucional porque ela não é meramente compensatória, ela tem uma dimensão estrutural. Por quê? Porque pela política de cotas, muitas pessoas brancas têm a oportunidade de conviver em situação de igualdade ou quase igualdade, muitas vezes pela primeira vez na vida, né? Porque fora daquelas relações tradicionais de opressão. Então, muitas pessoas brancas, e a gente sabe disso, porque aqui no Brasil isso é muito comum, né? Se relacionam com pessoas negras, por exemplo, na portaria do prédio, né? Com a pessoa negra que faz a faxina de casa, a faxina da escola, a faxina do escritório, o motorista do ônibus, para quem usa ônibus, né? E muitas vezes só vai conviver com uma pessoa negra em situação de igualdade por conta de política de cotas. Só vai conviver com uma pessoa indígena fora daquelas fantasias do imaginário coletivo por causa de uma política de cota na universidade, né? Então, ali atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos fez uma avaliação bastante interessante, que, aliás, foi reproduzida pelo Supremo Tribunal Federal quando julgou constitucional a política de cotas da UNB, né? E agora a gente vê, né, como é frágil esses avanços na garantia de direitos para grupos vulnerabilizados, invisibilizados, né, racialmente diferenciados, culturalmente diferenciados. Então, a Vanessa levantou a mão aqui, já te passo, Vanessa, só para fechar. Eu acho que dentro dessa discussão da interculturalidade, do universal, né, do local,
Eu gosto daquela ideia, né, do Herrera Flores, que ele fala que o que negamos é considerar a universal como ponto de partida ou campo de desencontros. A universal deve-se chegar, né, um universalismo de chegada, né, depois e não antes de um processo dialógico, discursivo de conflito e conflitivo. Então, a ideia é como a gente pode pensar esse universal de chegada se nós estamos ainda hoje trabalhando com com a construção de um espaço público de divergência, armado, violento, em que você poder apontar a arma, ou poder mirar a arma para alguém, tem sido compreendido como único e exclusivamente o exercício de um direito fundamental de legítima defesa. Eu queria colocar isso para a gente pensar juntos aqui também. Não, e Pedro, eu vou dizer assim, dentro do contexto da pandemia, a Mariana também, a gente chegou a conversar sobre isso, Mariana, as cotas, né, que traziam ali os estudantes de escola pública à universidade pública, não eram suficientes. Só o ingresso não é suficiente. As políticas de assistência foram completamente esfareladas e dentro do contexto da pandemia você tinha ali estudantes que estavam onerando as suas famílias porque não estão trabalhando, né? Enfim, e que não tinham como comer porque estavam dentro de um contexto que eles podiam ir para casa, mas daqui a pouco podia ser que não podiam ir para casa, mas, né, enfim, e não estavam. Gente, mas foi uma situação. Eu ficava assim, porque, inclusive, e não vou nem falar com relação aqui, vou falar de forma hipotética, tá? Imagine que, eventualmente, o dirigente de uma instituição superior não tem a menor consciência de que a falta de assistência para a permanência dessas pessoas na universidade pode gerar, inclusive, dor física, emocional, a pessoa passa fome, porque a pessoa está ali dentro de um contexto em que muita gente vai achar que é um presente, mas não é um presente, é um direito. Aquilo que a Mariana estava falando, a educação é um direito. Só que para o estudante que a família tem a estrutura de bancar, é uma coisa. Para o estudante que a família não tem como bancar, por diversas razões, dentro do contexto da pandemia, teve uma evasão gigantesca de estudantes negros, indígenas, né? E gente passando por. Porque é como se você tivesse chegado até quase chegado na praia, assim, você correu, foi um esforço desgraçado que você fez, e daí chegou naquele momento ali que você fala assim, não, realmente isso aqui não é para mim. Não é para mim porque não tem condição de eu ir mais do que eu já fui, em termos de sacrifício. Isso aí não é meritocracia, gente. Você vai me desculpar, isso não é meritocracia. Se é tão difícil para a pessoa chegar num determinado contexto que para outras é muito mais fácil, a meritocracia é uma falácia. Ok. Leí hace poco un libro, un artículo que habla sobre las filas. No sé cómo se dice en portugués cuando tú haces una fila para comprar algo, para un trámite. Fila, Fila. fila. Uhum. Dice que el que los pobres tengamos que hacer filas es una preparación para que siempre tengamos que esperar. Dice, es un mecanismo que condiciona para que todo el tiempo estemos esperando, ¿no? Y justo lo que menciona Pedro, pues da en el clavo. No estamos hablando prácticamente de derechos, estamos hablando de medidas compensatorias. Es decir, los derechos han sido desplazados por las oportunidades que dan las medidas compensatorias. Y quizá el punto de reflexión es justamente regresar a los derechos. ¿Qué son los derechos? ¿Para qué sirven?
¿sí? Porque finalmente lo que estamos viendo es que se ha hecho de los derechos humanos política pública. Y eso se da como una especie de dádiva, una manera, como decías, Vanessa, de administrar las diferencias, de hacer gestión sobre la diversidad. Y entonces nos estamos olvidando, o sea, estamos dejando de lado los derechos. Me gustaría poner un cuadro, les prometo que es el último. eh, Y en razón de unos comentarios sobre el porcentaje de alumnos que leen, niños que no saben leer y escribir, o que si hay drenajes, etcétera, eh, la UNESCO plantea 3 vectores: pertinencia, convivencia y pertenencia, que para 2008 lo cambió por inclusión. Entonces, la pertinencia dice que debe de haber identidad, saberes previos, la relevancia cultural que tenga que ver con los aprendizajes de la escuela hacia la diversidad. Y la diversidad, esa que está eh, modelizada por el Estado, la que está reconocida por el Estado. La convivencia lo plantea como el reconocimiento y que requiere competencias comunicacionales, relacionales, hacia los sujetos de derecho, que tenga que ver con la autoestima y el reconocimiento del otro. Pero el punto que yo quiero destacar es ah, justamente, el de pertenencia. Dice, inclusión, superar las barreras para el aprendizaje y la participación. Estamos hablando de educación, pero el detalle está aquí. La inclusión se da en los programas de atención a la marginalidad económica, social, educativa y la focalización. Es decir, si ustedes observan en el cuadro, la pertenencia no está relacionada con identidades, con un sentido de, sino que la pertenencia o la inclusión se determina por el pertenecer a determinados programas sociales. Y eso es muy fuerte, pero eso es lo que estamos viendo. Por ahí había un comentario sobre, bueno, en el capitalismo no lograremos la igualdad, pero tendremos que acceder a algunas cosas. Por supuesto, creo que las luchas están centradas ahí, pero el día de hoy tampoco ya tenemos una pirámide social. Yo me acuerdo que cuando yo estudié la licenciatura hace muchísimos años, hablábamos de la pirámide social así, y que en la punta estaban los ricos, y que conforme nos íbamos deslizando, se iba ampliando una gama desde la clase media hasta los pobres y extremadamente pobres. El día de hoy no podemos hablar de una pirámide social. De lo que estamos hablando es de una cúpula donde están un puñado de ricos, en donde hemos perdido gran parte de la clase media y se ha ensanchado la base de pobres y extremadamente pobres. Entonces, si nos remitimos a los derechos humanos, los primeros derechos tienen que ver en cómo subsistir, después tienen que ver con cómo relacionarnos entre nosotros. Y ya de ahí, todo lo que tenemos como políticas sociales están enmarcados en los derechos. Entonces, yo creo que uno de los puntos fundamentales es ese, y con las reservas del caso. Eh, el día de ayer, antier, en México se registró como precandidata de la derecha una mujer que se autoadscribe como indígena y pobre. Entonces, eso le ha dado un vuelo muy importante frente al movimiento llamado de izquierda, que el día de hoy es el oficial. Es decir, la derecha no había logrado articular una oposición y de repente esta mujer dice, bueno, yo tengo raíces indígenas y soy pobre y de pobreza. Yo he conocido la pobreza, etcétera. Pero la mujer es una empresaria, ha sido funcionaria pública en gobiernos de derecha.
Entonces, el día de hoy resulta que la derecha se convierte en izquierda, porque ella se autoascribe como indígena. Entonces, estamos jugando de manera muy perversa el asunto de las diferencias para, posicionarnos políticamente. Lo que decía Vanessa, sobre el color de la piel o la condición de desigualdad y la manera en que uno accede a ciertos empleos, es correcta. Aníbal Quijano dice muy claramente, el término raza no debería de existir, porque todos somos seres humanos, no importa el color de la piel. Sin embargo, lo que vemos es esa efervescencia de los movimientos, de pureza racial, que pensamos que se habían terminado y pues no, están más vivos y más efervescentes que nunca. Entonces, sí tenemos un trabajo muy grande que hacer. Es decir, ¿cómo logramos volver a la discusión, no a la narrativa, a la discusión sobre los derechos humanos? ¿Cómo logramos volver a posicionar el debate sobre la desigualdad y no sobre la pobreza, sobre la diferencia y no sobre la diversidad? Porque el Estado se ha apropiado de los conceptos y los ha vaciado. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los estados culturales o multidiversos, de repente el Estado dijo, bueno, la diversidad es esta: hombres, mujeres, niños, migrantes, ancianos, personas con alguna discapacidad, indígenas y afrodescendientes, y lo que se vaya acumulando. Entonces, hay una tipología de la diversidad que se aleja de la concepción de la diferencia. Entonces, creo que la tarea desde la academia y desde los movimientos es regresar hacia las partes medulares que nos lleven a posicionar nuevamente un debate serio y la discusión. Yo ahí lo dejo. Gracias. Ana, eu não sei se eu consegui entender a sua pergunta. Será que você poderia dar uma explicada na pergunta? ¿Cuál pregunta? A Ana Bohul queria escutar de você, Mariana, como sim. o operador do direito do Brasil, de acordo com a realidade social brasileira, desenvolve um perfil analítico das teorias dos compêndios de direitos humanos. E eu não sei nem como explicar a pergunta. Não sei se você conseguiu. Talvez abrir o microfone, se a Ana pudesse abrir o microfone, talvez fique mais fácil para a gente entender. Queria só trazer aqui, retomar um comentário da Priscila sobre a decisão da Suprema Corte. Ela traz uma questão muito importante, né? Ela fala que ela começou a ler o julgado e viu que a Suprema Corte não julgou inconstitucional a cota, mas sim os modelos utilizados por Harvard e pela Universidade da Carolina do Norte. A grande questão aqui, eu acho que isso é importante para a gente, inclusive, avançar, né, nessa discussão mesmo, é que o ponto central é que a Suprema Corte, os votos que venceram, disseram o seguinte: tá, o problema não é a cota racial, o problema é o critério. Mas olha a ideia condutora de um dos juízes. Ele diz o seguinte: muitas universidades concluíram erroneamente por muito tempo que a pedra de toque da identidade de um indivíduo não são os desafios superados, as habilidades construídas ou as lições aprendidas, mas a cor da sua pele. Basicamente, eles retomam aquela ideia de que a cor da pele não importa. O que importa é a situação de dificuldade daquela pessoa, tá? E que olhar para a cor da pele seria um problema. Então, ainda que a cota racial não tenha sido julgada inconstitucional, e sim os critérios, a questão da raça está na base, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida, evidentemente, não para encerrar o debate, mas para a gente olhar e caminhar adiante, porque é aquela coisa, né? As pessoas dizem que as mulheres têm muito privilégio, né? Que os negros têm muito privilégio. É sempre aquele desafio, né? Que homem branco aqui desse grupo, né? Deixaria de lado todas as suas dificuldades, entre aspas,
para viver nessa sociedade que nós temos hoje aqui no Brasil, por exemplo, com todos, entre aspas, os privilégios que as mulheres negras têm. Então, eu, por exemplo, né, já tenho uma resposta, né? Então, acaba sendo, né, um pouco problemático você tirar de cena a ideia da cor da pele, quando é exatamente a cor da pele que está sendo utilizado como marcador, por exemplo, para ações discriminatórias no nosso dia a dia. Ana, desculpa, eu te interrompi aqui, mas Não, vamos lá. então, né, eu só queria ouvir isso, como analisar essas questões, porque eu acho toda a teoria linda, né, mas eu acho que o Brasil está muito longe de tudo isso, parece que a gente está engatinhando, né, em relação aos direitos humanos. Eu trabalhei em penitenciária muitos anos atrás, na FUNAP, com atendimento de preso, e tudo aquilo que foi aplicado naquela época hoje não é mais feito, quer dizer, os presos não têm mais quase direitos, perderam os direitos que já haviam adquirido, tudo. Então, eu já vejo retrocesso. Então, eu acho assim, eu acho lindo, gosto de participar, adoro esses estudos acadêmicos, quero continuar participando para continuar me aprofundando, mas eu acho assim, tão fora da realidade do Brasil, eu queria saber o que a gente pode fazer na prática para colocar isso para funcionar, entendeu? É isso que me preocupa. Como que a gente pode, de fato, viabilizar essa igualdade, essa equidade aqui no nosso país, né? Se é possível, sei que vai demorar mais uns 100 anos, mas eu queria ouvir se há uma luz no fim do túnel para que isso tudo possa chegar por aqui. Essa que é a pergunta. Desculpa se eu trunquei aí a discussão, mas eu tenho essa dúvida, eu fico muito desesperançada às vezes. Eu gosto de estudar, gosto de participar, mas fico desesperançada quando eu ouço essas teorias, que eu acho tudo muito bonito, mas assim parece que eu tô no outro lugar, que não é no Brasil, entende? Eu sei que tem retrocessos em vários países, que você estava mostrando, Estados Unidos, em vários locais, mas aqui a realidade social é muito nefasta, então a gente está longe de tudo isso, né? Se fosse só a cota racial, quer dizer, a gente tem muitos mais problemas estruturais que a gente precisa vencer, precisa lutar contra isso. E essa forma de luta, como que vai ser, como vamos viabilizar isso, eu não sei, eu não consigo. Eu quero acreditar que vamos. Isso. Obrigada, professora, desculpa. Gracias. Você antes, Mariana, ela queria escutar você. Sí, en la parte pragmática yo no estoy a disgusto. Yo creo que los programas sociales tratan de resolver algunas necesidades a veces inmediatas de las personas y habrá que valorarlos. Pero Sim, esos programas sociales, el sentido que tienen es hacer tasa de retorno, es decir, volver los números rojos en números negros. O sea, todo en el actual estado moderno, todo lo hacemos número, todo lo hacemos indicadores. Entonces, está bien, pero la discusión la tenemos que dar frente a todo eso. Ahora que habla del sistema penitenciario y sobre los derechos, ayer justamente en la noche estaba leyendo no me acuerdo si es Dinamarca, y enseñan una de las celdas que tienen los presos. Y es un cuarto muy acogedor, con un escritorio, una computadora o libros, una cama pequeña, vaya, un lugar donde están aislados, pero la idea que se tiene es de la reinserción social. sim. Entonces, nosotros lo que tenemos es en el sistema penitenciario la idea de la sanción y del castigo. Entonces, eso implica no solamente el aislamiento, implica eh, que no tengan que tengan solamente lo mínimo, porque además nos quejamos, ¿no? Decimos, es que nos cuestan, cometieron delitos y a la población nos cuesta mantenerlos. Entonces, parte del castigo es la precarización de las personas.
Incluso esto que vemos en las películas, que es real, ¿no? Lo de las cárceles de alta seguridad, donde no se permite ni siquiera el contacto físico. Se habla mediante un teléfono y ves a la persona a través de un vídeo. Entonces, son concepciones diferentes, si estamos hablando de la reinserción o de la sanción. Entonces, ahí decimos, sí, se lo merecen, ¿no? Lo vemos como un castigo. En el otro lado, lo que están viendo es la posibilidad de que esa persona, con un apoyo, además, psicológico, o lo que requiera, cuando salga de la cárcel, pueda ser funcional en la sociedad. Entonces, ahí estamos enfrentados a 2 concepciones, y decía la autora, no sé si tenga que ver con que nosotros fuimos colonizados y Sí. tratados de mala manera, que entonces creemos que el castigo tiene que ser lo que impere en el sistema penitenciario, porque del otro lado se ve de diferente manera, porque además no son las penas en años que tenemos de este lado. Las Sí. penas son más cortas y la gente sale de la cárcel más pronto, y lo que se implica, pues, es que al salir sean funcionales, tengan una posibilidad de trabajar y volver a hacer su vida. Estamos, Sí. por ejemplo, en el caso estadounidense, tenemos la pena de muerte, y entonces ahí incluso decimos, bueno, si él asesinó, entonces lo que corresponde es la pena de muerte. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos hace diferentes a nosotros de los asesinos? Si también vamos a privar de la vida a quien asesinó, a quien privó de la vida a una persona. Creo que hay muchas preguntas alrededor de todo esto, porque vemos a sociedades precarizadas, fragmentadas, donde tenemos un montón de necesidades que satisfacer. A senhora não acha que precisaria haver uma mudança da mentalidade social? Quer dizer, a mentalidade da sociedade como um todo é que precisa mudar para que a gente consiga efetivar algum progresso, porque cada mudança de governo é um retrocesso. A gente avança um pouco, muda de governo, retrocede muito. Então, essa questão da educação e da conscientização da sociedade no sentido dos direitos humanos é que eu acho que é o mais importante. A senhora concorda ou não? Así es. Yo creo que son las contradicciones del modelo civilizatorio. Sim. Así es. Tá certo. Tá bom, professora, obrigada, viu? Ana, pensando bastante aqui sobre a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma pequena sistematização aí. A gente tem uma discussão real, que é a discussão sobre a violação dos direitos humanos e o retrocesso do sistema de direitos, né? Não acontece só no Brasil, no México também tem acontecido bastante, em outros países também. O retrocesso do sistema de direitos, ele é um processo longo. A gente, inclusive, estava no contrasentido disso aí, né? Que a gente, como a nossa Constituição é de 88 e o nosso processo de redemocratização, né? Porque lembrando aí que a professora Mariana já falou, mas nós somos fruto de uma sociedade pós-colonial e pós-autoritária, né? E essas duas condições ainda estão muito presentes na nossa memória coletiva, né? Tanto para algumas pessoas menos, mas para outras pessoas mais, tanto a condição de pós-colonial, onde dentro de determinados contextos a gente ainda tem a manutenção de um colonialismo interno. Se vocês quiserem eu posso passar bibliografia sobre isso aí, como também aquela ameaça sempre da volta ao autoritarismo ou da ruptura democrática, né? A gente tem isso muito presente. Então, quando a gente vai discutir a questão da violação de direitos, muitas vezes a gente está trabalhando com situações que jamais foram sanadas, né? A gente fala de violação de direitos, mas esses direitos jamais existiram fora do papel. Isso é uma coisa que desespera a gente, né? Porque a gente, de certa maneira, a gente tem há muito tempo reconhecido uma quantidade de direitos que nunca foram colocados em operação,
Sim. Por isso que eu digo que quando a gente fala em reconhecimento de direitos, muitas vezes a gente dá um tiro no pé, que é despolitizar os direitos. Essa despolitização dos direitos humanos, essa ideia de que eles são inerentes, naturais, e não que eles são fruto de luta, muitas vezes acaba impedindo a gente de colocar eles em prática. Em prática. Porque quando a gente trabalha com a ideia de violação, se a violação for mantida, é o estado de normalidade a violação. E a criação de um processo de efetivação dos direitos humanos ou de implementação dos direitos humanos a partir das políticas sociais, que era o que estava comentando a doutora Mariana, é um processo criativo. Demanda criatividade, demanda ação positiva, ao contrário da denúncia das violações. Quer dizer, em que caminho a gente prefere seguir dentro desse contexto fragmentado que a gente está, é o que vai dizer por quanto tempo a gente vai ficar esgotado, né? Uhum. Porque estamos dentro de um contexto em que, isso aí também é o Boaventura de Souza Santos que fala, que a gente tem um processo no qual lutar pelo texto normativo, a manutenção daquele texto normativo, ou seja, a continuidade da existência daquele texto normativo, passou a ser uma coisa que é uma luta revolucionária. Então, você lutar para continuar tendo direitos de certa maneira, o máximo que a gente tem podido fazer nos últimos anos, né? Porque toda transformação é nefasta. As transformações são de retrocesso. Agora, tem um outro ponto aí na sua pergunta, Ana, que é o seguinte, se a gente trabalha dentro da lógica de observar somente como violação de direitos humanos, né, as violências que acontecem, a gente perde a oportunidade, muitas vezes, de discutir o que a gente deseja no lugar dessas violências. Porque a gente não quer violência, mas o que vem depois da violência? Essa discussão de para onde queremos ir é a discussão do sentido coletivo de justiça. Não sei se eu me faço entender aí. Entendi, mas você não acha que tem que sair um pouco da academia essa discussão e passar? Com certeza. Tem que sair da academia, porque eu acho que está muito acadêmico, né? Por isso que o país também não deslancha. Não sei se é por causa da academia, não sei se é por causa das discussões acadêmicas porque fica muito o país não deslancha. Ele fica restrito, né? Eu acho que até falta discussão acadêmica, na verdade. Falta bastante discussão acadêmica, talvez por isso o país não deslanche. Se for ver, a Alemanha, por exemplo, contrata pesquisadores, doutores para as empresas, para fazer pesquisa dentro das empresas. A escolha do lugar da academia é uma escolha de política pública também. Então, não sei se é um problema estar na academia de discussão. Agora, que ficar só na academia é um problema. Isso que eu estou dizendo. Ficar só na academia. Que a academia não tenha uma relação com a sociedade, isso é um problema grave. Agora, vou te dizer pessoalmente, a minha frente de luta é a educação. E eu tenho discutido e tentado implementar métodos que são métodos para trabalhar a construção de consensos dentro do ensino dos direitos humanos. Diálogo e consenso. Aquela coisa da mudança da mentalidade, a mentalidade não muda se a gente não trabalha dentro da lógica da educação. Sim. Porque a educação até constitucionalmente definida no contexto brasileiro, a educação, o direito à educação, ele está composto de duas frentes aí, que é a formação para a cidadania e para o trabalho. Então, existe uma formação técnica, que é a formação, digamos assim, o carro-chefe da educação formal, do ensino superior em especial, mas existe uma formação humana, que é expressa dentro da lógica da cidadania. E essa expressão da cidadania, quanto mais ampla ela for dentro de um contexto violento como é o nosso, melhor. Que é aquilo que o Pedro estava falando. Quanto mais cidadania a gente tiver dentro das instituições acadêmicas, de ser discutido, seja em termos de metodologia de ensino, etc., menos contextos violentos que as pessoas
tiram a arma para discordar, a gente vai ter. É uma tese? É uma tese, mas vamos colocar em prática, porque também, sem fazer nada, não muda, né? Ok. Obrigada. Alguém mais com uma pergunta ou em ansiedade, angústia? A Dana mais tem muito. Pergunta uma angústia, né? Vanessa, a gente já está aqui no meio-dia, acho que talvez seja o caso da gente encerrando. Estou aqui à disposição também, se quiserem mandar depois e-mail, perguntas para as professoras, eu me incumbo de encaminhar também. E agradecer uma vez mais aí a todo mundo que participou. Espero que a gente possa se encontrar no mundo real também, aí da luta pelos direitos humanos. Com certeza. Vamos estar aí. Para qualquer causa que exista uma necessidade de justiça, estaremos aí. Um abraço. Gracias, Luego. Juliana. Muchas gracias. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Buen día. Obrigado, gente. Até mais.